Boa noite. Em menos de uma semana, 4 policiais militares foram baleados por marginais em diferentes cidades da região. 2 morreram. Na semana passada, um PM foi assassinado em frente a uma padaria em São Vicente. E no sábado, outro foi morto em Guarujá. Teve ainda um PM de folga baleado em frente a um mercado e outro rodoviário durante um patrulhamento perto da Vila dos Pescadores. Sobre o assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Adriana Coutinho, que está com o comandante da Polícia Militar num encontro em Cubatão, que discute a segurança. Boa noite, Adriana. A PM investiga alguma relação entre esses casos? Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Eu conversei com o comandante antes da gente entrar ao vivo. Ele, inclusive, falou que a PM está avaliando cada caso, cada situação, incluindo uma outra situação que aconteceu na semana passada, envolvendo um policial militar aposentado em Peruíbe, que foi atingido por disparos durante uma discussão. A gente vai conversar com ele agora ao vivo. Boa noite, coronel. Esses crimes têm alguma relação? A possibilidade de relação entre os crimes após a análise da inteligência, da própria Polícia Civil, da Corregedoria da Polícia Militar, ela é remota. Mas, de qualquer forma, nenhuma morte ela pode ser considerada normal, principalmente de um policial que está no dia a dia defendendo o cidadão. Nós vamos responder muito forte, estamos com operações em desenvolvimento desde a semana passada, desde quando houve o primeiro caso, no México 70, na Vila Margarida em São Vicente, em Santa Rosa, em Guarujá e também em Cubatão. Nós estamos com a equipe do 6º Batalhão, do 39º e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia e ainda recebemos apoio da Rota e da Corregedoria nessas operações. Então vamos continuar indo muito forte nesses locais para identificar e prender esses infratores. Algumas dessas ações, por exemplo, houve o roubo das armas desses policiais militares. Sim, nós temos, em 2 ocorrências foram roubadas as armas e com certeza essas armas serão localizadas nessas operações. Nós não vamos parar enquanto não prendermos esses infratores e recuperarmos essas armas. Então não há previsão dessas operações terminarem? Não, as operações estão em andamento. Aliás, eu queria agradecer muito o empenho dos policiais militares que estão lá firmes e fortes, fazendo abordagens, indo para cima para realmente fazer a lei prevalecer. A Polícia Militar suspeita de alguém, de algum autor desses casos? Já a Polícia Civil está trabalhando forte nesse caso. Nós temos alguns nomes já trabalhando. No caso de Guarujá, um dos infratores ele foi baleado durante a ocorrência e depois localizado pelas equipes de Força Tática e Rocando 21, com o próprio comandante do batalhão, o Tenente Coronel Stephanie, coordenando essas operações. Então ele já foi localizado, foi conduzido até o pronto-socorro. Infelizmente ele veio a óbito. Ele poderia nos esclarecer muita coisa, mas estamos trabalhando e vamos buscar esses outros infratores. Obrigada pelas informações, Melissa. Obrigada, Adriana. E em Peruíbe, 3 suspeitos de estuprarem uma jovem de 18 anos no final de semana foram levados para a delegacia. A repórter Nina Barbosa traz os detalhes desse caso. Boa noite, Nina. Oi, boa noite, Melissa. Um desses rapazes tem 18 anos, a idade da vítima, e os outros 2 têm 15 e 16 anos, são menores de idade. O crime foi no último sábado e os 3 foram trazidos aqui para a delegacia sede. Eu vou conversar com o doutor Bruno, aqui de Peruíbe. Boa noite. Bom, eles foram trazidos para cá, mas o crime foi na terça-feira. Vocês conseguiram apreender esses 3 jovens hoje, é isso? Sim, assim que foi registrado a ocorrência, passamos a realizar diligências contínuas a fim de identificar a autoria desse crime bárbaro. O que aconteceu, doutor? Basicamente, a vítima estaria numa praça consumindo bebida alcoólica. Os autores, então, vendo essa situação, convenceram a vítima a ir até um prédio que fica nas adjacências e lá, na garagem, no banheiro da garagem, realizaram o estupro. O que a vítima falou? Ela deu consentimento para isso? O que aconteceu nessa noite? Então, na verdade, a vítima não tinha nem condição de se manifestar, quanto mais aquecer a esse ato. Por conta disso, inclusive, é que o ato, a investigação, se dá por crime de estupro de vulnerável. Haja vista a capacidade de nenhuma resistência que a vítima poderia apresentar em face aos atos dos autores. Eles assumiram? Os adolescentes, prontamente, eles falaram que viram a vítima embriagada, que, vendo que ela estava mais fácil, conduziram ela até o prédio, que realmente ela foi caminhando ali de vontade própria, porém, no momento dos atos, ela já estava totalmente rendida. E agora, doutor?
Agora as investigações prosseguem, visando o relatório final e o indiciamento e culpa dos autores. Ok, obrigada pelas informações. Melissa. Obrigada, Nina. E o Detran de Itanhaém foi alvo de ladrões na manhã dessa segunda-feira. 4 bandidos armados renderam funcionários que entravam no prédio e roubaram mais de 3.500 documentos de registro e licenciamento de veículos em branco. O Detran disse que os documentos são bloqueados e ficam inutilizados. O caso está no 2º DP da cidade. E depois do intervalo, a gente fala sobre os incidentes que aconteceram no Porto nesse final de semana. Dois incidentes no Porto no final de semana deixaram as autoridades ambientais em alerta. Houve incêndio no terminal da Copersucar e vazamento de óleo de um navio que estava em operação. O óleo diesel vazou durante a operação neste navio, num dos terminais da Ilha Barnabé. Foi no sábado à noite. Segundo a empresa, foram instaladas barreiras de contenção e parte do óleo foi removida. Mas ontem, técnicos da Secretaria do Meio Ambiente de Guarujá encontraram óleo diesel perto da Praia do Góis. Uns 200 metros quadrados. De frente à Praia do Góis. Com um odor muito forte. Foi um vazamento, acredito eu, que grande. Embora havia notícias e tanto a Agência Ambiental como a Codesp tinha emitido comunicado de que tinha sido contido a mancha de óleo, resolvido o problema, nós fomos à fiscalização e verificamos que isso não era bem verdade. Hoje de manhã, os técnicos do meio ambiente voltaram a fazer uma vistoria próximo à Ilha Barnabé para verificar se o mangue foi contaminado. Trabalho que vai continuar nos próximos dias. Faremos um acompanhamento constante nos próximos 10, 15 dias para verificarmos se houve algum impacto ou desdobramentos desses acidentes na região do município, principalmente nas áreas de manguezais, que podem ter sido atingidas pelo acidente com óleo diesel. Ontem, outro acidente no Porto, um incêndio nos armazéns da Copersucar. O fogo começou numa das esteiras que transportavam milho. O plano de ajuda mútua foi acionado. O incêndio durou 2 horas. Como a empresa já passou por um incêndio tempos atrás, foi tomada uma ação para melhorar todo o sistema de combate a incêndio. Justamente esse sistema de combate a incêndio veio a contribuir no combate, porque existe na esteira existe vamos chamar de chuveirinhos para que todos entendam, mas são os sprinklers, né? Ele faz uma nebulização que ele é acionado esse sistema, começa a se jogar água e começa a resfriar essas esteiras. O gerente da CETESB de Santos disse que os danos estão sendo avaliados e as empresas responsáveis pelo vazamento e pelo incêndio serão punidas e garantiu ainda que a cobrança em cima dos terminais será mais rigorosa. Até um tempo atrás, a CETESB não era responsável pelo licenciamento desses terminais, tanto de granéis como de cargas. E hoje a CETESB é responsável por esse licenciamento. Estamos convocando os terminais para poder se regularizar. Nessa convocação, são exigidos as instalações de melhores tecnologias disponíveis no mercado. A Copersucar reforçou que o incêndio foi combatido e nenhum armazém do terminal foi atingido. Já a Donai Química, responsável pelo terminal onde o navio estava atracado, informou por meio de nota que o plano integrado de emergência foi acionado assim que começou o vazamento. Uma empresa especializada em defesa ambiental fez a contenção e remoção do óleo e todo o serviço terminou por volta do meio-dia de ontem. A empresa continua fiscalizando as áreas do entorno. Também disse que até agora não foi identificado qualquer tipo de dano ao meio ambiente. Amanhã o sol deve aparecer entre nuvens na região, as temperaturas ficam agradáveis, não há previsão de chuva. Deve fazer amanhã à tarde 24 graus em Bertioga e em Guarujá. Em Santos a temperatura deve chegar aos 26. Em São Vicente deve fazer 25. O mar continua calmo nas praias, com ondas de até 1 metro próximo à costa, condições boas para navegar, praticar stand-up. A temperatura chega nesta noite aos 19 graus em Praia Grande.
Mais ao sul da Baixada, o dia fica ensolarado amanhã, a máxima deve ser de 24 graus em Mongaguá. À noite, a mínima deve ser de 18 em Itanhaém. E em Peruíbe teremos máxima de 24 e mínima de 18. O sol aparece também no Vale do Ribeira, as temperaturas chegam a uns 25 graus em Iguape, em Ilha Comprida. E seguindo para Cajati, encontramos clima agradável, temperatura de 24 graus à tarde. A seguir, veja que teve reunião no Ministério Público do Meio Ambiente sobre as obras na entrada de Santos. O Ministério Público do Meio Ambiente se reuniu hoje à tarde com a Prefeitura de Santos para cobrar providências em relação às enchentes na entrada da cidade. O MP já abriu um inquérito para acompanhar de perto o andamento das obras. A Prefeitura tinha um projeto de drenagem, o Santos Novos Tempos, que tratava isso de uma maneira uniforme, era um projeto amplo para tratar de todas as questões. A Prefeitura optou por, em vez de fazer executar esse projeto, executar outros projetos de menor porte, mais identificados. E a nossa preocupação é que esses projetos, em conjunto, atendam à demanda de drenagem também. É necessário que todos se integrem para que a gente, ainda que tenhamos diversos projetos, a somatória desses projetos resolva da melhor maneira possível a questão da drenagem daquela região. A reportagem sobre o assunto você acompanha amanhã na primeira edição do Jornal da Tribuna. E uma última informação, a força da maré, segundo a DERSS, está dificultando as manobras das balsas agora à noite e, por isso, as 7 embarcações estão operando mais lentamente. Agora, os motoristas que estão em Guarujá aguardam 20 minutos nas duas cidades. A gente volta a se ver amanhã. No G1 tem outras notícias da região e as reportagens que passamos aqui. Um excelente início de semana para você e até amanhã.